Gente, olha o que nós temos em tela aí, ó. Perícia mostra que Odebrecht fraudou provas contra Lula. Que coisa, hein? Por que é que isso é maravilhoso? Primeiro porque, né, vai ajudar a anular a Lava Jato, certo? Porque a Lava Jato nós já sabemos que é uma máquina de cometer crimes, certo? A empresa fez, nós sabemos disso, mas com a conivência do Ministério Público Federal de Curitiba e do juiz Sérgio Moro. Ninguém pode esquecer isso. A gente não pode esquecer o principal. A empresa não fez isso por ela só. Em alguns casos, ela foi incentivada a fazê-lo. Tá certo? Porque depois vão querer só punir a empresa e vão deixar o resto da gangue livre. Tem que todo mundo pra cadeia. Os caras só cometeram crimes. Tá certo? Porque perceba o seguinte, logo vão querer só punir a empresa, quando na verdade... Mas isso é bom por quê? Primeiro, o juiz Sérgio Moro não vai querer aceitar essa perícia, já vou dizendo a vocês. Mas essa perícia vai ser aceita no futuro, quando outras autoridades de verdade forem analisar. E aí, nesse momento, a Odebrecht entrega tanto o juiz Sérgio Moro como os caras do Ministério Público de Curitiba. Vocês podem apostar nisso, tá certo? Depois, gente, isso aí prova a nossa competência do nosso canal. Não esqueçam que eu disse com todas as letras que o juiz Sérgio Moro não iria pedir perícia nos recibos, que ele iria passar vergonha. Bingo! O juiz Sérgio Moro foi lá e disse que não precisava, certo? Não esqueça que tudo isso que vai vir nessa perícia aí, eu já tenho vídeos há 6 meses atrás afirmando, ó, isso aqui é falso por isso, isso e isso. Por que é importante a gente salientar isso, gente? Para valorizar o trabalho, afinal de contas, a gente faz um trabalho independente, tá certo? Justamente para ajudar não só o Lula, mas o país também. Então, quando a gente fez um trabalho lá atrás, que tudo se comprova agora, ao contrário dos fascistas, direitistas, né? Que tudo que eles disseram lá atrás, hoje está sendo provado que é mentira, tudo que a gente falou está sendo provado que é verdade. Beleza? Vamos ler aqui para vocês entenderem? Vamos ler? Uma perícia feita nos documentos apresentados pela Odebrecht como prova no acordo de delação premiada mostra que a empreiteira fraudou documentos para incriminar o ex-presidente Lula. Análise anexada pela defesa do petista identificou que papéis usados pelo MPF em acusação contra Lula tem marcas de montagem ou enxertos. Lembra lá que o termo de colaboração do Marcelo Odebrecht, tem uma planilha lá, eu tenho um vídeo mostrando para vocês aí, gente, onde eu mostro que eles tiravam coisa de um determinado local e levavam para outro, tá certo? Isso significa o quê? Enxerto, gente. Perito também aponta inconsistência em datas de transações e em assinatura. Documentos fazem parte de ação da Lava Jato que investiga o uso em um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Para a acusação, a Odebrecht custeou a aquisição do imóvel. A adulteração nos documentos e fraude no material apresentado nas delações já havia sido denunciada pelo ex-advogado da empreiteira, Rodrigo Tacla Duran. Evidentemente, aqui nesse caso vejo que o pessoal também faz referência a Rodrigo Tacla Duran. Evidentemente, antes do Tacla Duran falar em documento falso, eu fui lá, analisei e mostrei extrato de banco falso, planilha apresentada por Marcelo falso, tá certo? Documento com assinatura 1 e assinatura 2, o mesmo documento, tá certo? Mas também isso não é lá tão importante, né? O importante é tudo que a gente disse, que tudo que a gente falou, gente, vocês estão tendo a comprovação agora, tá certo? Vamos continuar aqui? Vamos continuar, vai. A tentativa de incriminar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder absoluto em todos os cenários de intenção de votos para a presidência em 2018, é cada vez mais evidente. Uma análise pericial feita a pedido da defesa de Lula afirma que a Odebrecht apresentou documentos fraudados à justiça como se fosse provas de repasse de propina a políticos registrados no Drauzio, o sistema de contabilidade paralela da empreiteira. O especialista que analisou papéis anexados pelo Ministério Público Federal em acusação contra o petista diz que alguns extratos têm marcas de montagem ou enxerto
Ele também aponta inconsistência em datas de transações e em assinaturas. Os documentos fazem parte de ação da Lava Jato, que investiga o uso de um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Para a acusação, a Odebrecht custeou a aquisição do imóvel. Bem, pessoal, aqui chama a atenção uma informação passada. Vejo que nós estamos falando de um jornal progressista e que está alinhado com a esquerda, certo? Mas quando nós dizemos que a Odebrecht custeou a aquisição do imóvel e que esse caso tem relação direta com esse imóvel, a gente esquece algo que é super importante. Na verdade, esse processo, o alvo principal dele era um teórico terreno para o Instituto Lula, certo? E esse imóvel entraria como uma aquisição, certo? Mas se utilizando a sobra do negócio para o terreno, para o Instituto. Como a defesa do ex-presidente arrebentou o juiz Sérgio Moro e toda a Lava Jato no caso do terreno e a própria Odebrecht, mostrando que jamais o Lula aceitou qualquer terreno para o Instituto, eles perderam o rumo, certo? E tentaram trazer à tona esse lance do aluguel deste imóvel. Só que tem um detalhe, se não foi concretizada a parte de propina envolvendo o terreno para o Instituto, não tem como este apartamento ter sido comprado, porque a acusação diz claramente que esse terreno foi comprado com sobra da propina relacionada ao terreno para o Instituto. Se não houve a corrupção com o terreno, então a acusação não teria sequer que falar neste apartamento. Este apartamento só veio à tona, evidentemente, porque eles estão tentando arrumar um álibi para condenar o ex-presidente Lula. E pasmem, gente, e pasmem, a tentativa deles agora é principalmente condenar o Roberto Teixeira para tentar amenizar o crime gigantesco que eles cometeram contra o advogado amigo do Lula, grampeando todo o escritório do cara. Isso explica o desespero dos caras, porque mais cedo ou mais tarde, o juiz Sérgio Moro e esses caras do Ministério Público Federal de Curitiba vão sentar no banco dos réis para explicar esse crime cometido contra esse escritório, bem como aquele crime, como a divulgação da conversa da presidente legítimo do ex-presidente Lula, tá certo? E tantos outros crimes. Vamos continuar aqui, ó. O perito que analisou a papelada da empreiteira é o mesmo que atestou a validade formal dos recibos apresentados por Lula, como prova de que ele pagou o aluguel do local. Todas as conclusões que esse perito chegou, fora aquelas nas quais ele teve que usar máquinas para fazer a perícia, eu também cheguei. Certo? Evidentemente que se eu tivesse os recibos na mão, eu poderia decidir, ó, eu quero que faça esse teste, tá certo? Como eu não tive os recibos na mão, eu não tinha como fazer esses testes. Mas, no geral, todas as conclusões do perito foram também as minhas inicialmente, tá certo? Entre os registros apresentados pelo especialista estão extratos apresentados pela Odebrecht de movimentações na filial de um banco que a empreiteira comprou no Caribe, o Mine Bank. Rodrigo Tacla Duran, advogado que prestou serviço para a empreiteira e está foragido na Espanha, já havia dito que a empreiteira manipulou dados desta instituição financeira. Certo? Cabe salientar que eu mostrei lá que os extratos eram falsos. Eu mostrei que foram manipulados. Eu mostrei lá, por exemplo, que os extratos não mantinham um padrão. Em determinado extrato alinhava à esquerda, em outro alinhava à direita, no outro alinhava no centro. Isso não existe no sistema bancário nacional, muito menos no internacional. Tá certo, pessoal? Então era isso aí, ó. Mais uma vez, bingo. Logo, logo estou trazendo mais um vídeo mostrando que a Lava Jato agora acusa a Polícia Federal de fraudar provas contra o Lula. Vocês vão entender o que eu estou dizendo no próximo vídeo. Tá certo, gente? Então, ó, se inscreve no canal, aperta no sininho. É bom demais, né?
Quando a gente fala as coisas e tudo vai se comprovando. É ou não é? Falou, gente. Abraço. Tchau.